Irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um relato sobre a igreja perseguida. Hoje iremos falar sobre a Nigéria, que está em nono lugar em perseguição. Os nossos irmãos, onde tem uma população estimada em 206 milhões,1 milhões de habitantes, né? E a população cristã praticamente a metade, 95,3 milhões. Interessante a gente ver essa população cristã e a gente vê que está em nono lugar em perseguição, né? Nós vamos ver aqui alguns relatos que tem aqui, como é a perseguição aos cristãos na Nigéria. Mais cristãos são assassinados por causa da fé na Nigéria do que em qualquer outro país. Olha o primeiro ponto que aparece. Aqueles ataques violentos do Boko Haram, pastores de cabras fulanas, estados islâmicos da África Ocidental, esses são os que mais tentam contra nossos irmãos ali naquele país. Nesses ataques, os cristãos são assassinados ou têm as propriedades e meios de subsistência destruídos, ou seja, não tem nenhuma forma de alívio para eles. Ou eles são assassinados ou são perseguidos, são tirados seus sustentos para que eles possam assim voltar a praticar a fé islâmica naquele país. Cristãos ex-muçulmanos enfrentam a rejeição e a pressão da família. Isso a gente já sabe, quase todos os relatos que a gente faz tem esse relato que eles sofrem da família, né? Muitos cristãos que são expulsos das aldeias ou têm as suas fontes de sustento negadas são forçados a se tornarem deslocados internos, geralmente vivendo em acampamentos informais, ou seja, eles vão para locais que não têm nenhuma condição para que eles possam assim ter uma vida digna diante da sociedade. Tem um relato aqui que diz assim, de uma irmã que diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado, portas abertas, por ser uma família e uma fonte de esperança para meus filhos e eu. Esta casa é um ministério que Deus me deu para encorajar outras viúvas e a apegar-se a Deus e não perder a esperança. Aquele que usou as portas abertas para enxugar minhas lágrimas fará o mesmo por elas também. O nome da cristã aqui deve ser o nome fictício, tá? Martina, cristã perseguida na Nigéria. Aí tem outra pergunta que diz: o que mudou este ano, né? Porque esse ano que teve a pandemia. Na Nigéria subiu vários lugares na lista mundial de perseguição. E a perseguição piorou em todas as áreas da vida pública e privada. Ou seja, esse ano teve uma piora dos casos devido à situação que está aqui. Aqui tem um lado que diz assim: apesar da pandemia do Covid-19, os ataques extremistas islâmicos não diminuíram e os seguidores de Jesus isolados em casa ficaram ainda mais vulneráveis aos ataques radicais. É complicado demais, né, irmãos? Tem duas coisas que eu quero destacar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a respeito de como as mulheres são perseguidas na Nigéria. A violência sexual é frequentemente usada como arma de perseguição por pastores de cabras fulanas, Estado Islâmico da África Ocidental, Boko Haram e outros extremistas islâmicos. Mulheres e meninas são raptadas e forçadas à escravidão sexual ou coagidas a se casar com muçulmanos. Se as mulheres são libertadas, costumam-se ser rejeitadas pela comunidades ou famílias e estigmatizadas por causa das experiências traumáticas que elas sofreram devido aos ataques. As viúvas são consideradas as mais baixas da hierarquia social. As mulheres cristãs cujos maridos foram assassinados por extremistas islâmicos frequentemente lutam para ter uma renda que seja suficiente para manter a necessidade básica, como alimentação e moradia. E aos homens e os meninos, né, como os homens são perseguidos na Nigéria. Homens e meninos cristãos são alvos específicos de assassinato pelo Boko Haram, Estado Islâmico da África Ocidental e outros combatentes islâmicos. Aqueles que sobrevivem podem ser sequestrados e forçados a lutar contra os infiéis, incluindo meninos recrutados à força para serem soldados mirins. Essa segmentação de homem é uma tática que visa tirar o sustento de uma família cristã e reduzir a taxa de natalidade nas comunidades cristãs. Além disso, os líderes das igrejas também são particularmente vulneráveis e sequestrados em troca por um resgate. É complicado demais a gente ver essa situação dos nossos irmãos, né? Aqui tem uns pedidos de oração que os irmãos pedem. E orem pela graça e o conforto do Senhor para os cristãos, pois muitos estão desabrigados, perderam entes queridos e casas. Peça ao Senhor para estar perto dos que foram sequestrados e peça que sejam libertados ou resgatados. Outro pedido aqui: clame pelo presidente
para que ele tome medidas decisivas para proteger os cidadãos em toda a parte do país. Outro pedido que diz: interceda para que os programas fornecidos pelos parceiros de Portas Abertas fortaleçam a igreja, para testemunhar e compartilhar o Evangelho como em circunstâncias mais difíceis. Vamos estar, irmãos, lembrando da Nigéria essa semana, esse dia, e que nós possamos estar colocando nossos irmãos em orações para que esse momento tão difícil da vida deles, eles possam ter um pouco de refrigério espiritual na vida deles. Vamos estar lembrando também hoje da nossa congregação de Riacho dos Cavalos, pela pessoa do pastor Giane, Adriana, seus filhos, todos os membros ali naquela cidade, que nós possamos assim estar cuidando em oração desses nossos irmãos. Tem uma oração que está aqui na parte também, que eu vou fazer essa oração e em seguida eu vou continuar com a da nossa congregação. Diz assim: Senhor Deus, oramos pelos nossos irmãos e irmãs na Nigéria, que enfrentam violência extrema e outras formas de perseguição. Conforte aqueles que choram, transforme a dor deles em alegria. Cure os traumas deles e mostre que eles são os seus olhos. Proteja as comunidades cristãs dos ataques extremistas islâmicos e transforme os corações daqueles que perseguem as igrejas. Queremos também, Senhor, mais uma vez colocar a Nigéria nesse momento, que o Senhor possa estar pondo a sua mão sobre esse país, sobre aquela liderança, principalmente, Senhor, sobre os nossos irmãos que sofrem ali perseguição. Trabalha, Senhor, através dos teus servos. Queremos te louvar por Portas Abertas, que tem esse belo trabalho em ajudar os nossos irmãos naquele país, Pai. Queremos também nesse momento colocar a nossa congregação de Riacho dos Cavalos, que o Senhor abençoe o pastor Giane, a Adriana, seus filhos naquele trabalho, abençoe aqueles membros e congregados que estão ali naquela cidade, que a tua palavra, Pai, possa estar assim sendo proclamada naqueles locais, Pai. Abençoe os projetos que ali tem, apesar desse momento difícil da pandemia, mas que o Senhor abençoe o teu servo ali na direção daquele trabalho, Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém.